Aí o Wesley já pode começar. Pronto, está gravando, o Wesley vai começar. Eu vou fechar aqui minha câmera e meu microfone, mas eu fico atento aí. Pode começar, tá certo, Wesley? Beleza. Pessoal, como o Carlos bem falou, meu nome é Wesley e eu vou ficar com essa parte à frente de óptica geométrica com vocês. E assim, primeiramente, boa noite, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem realmente falado alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem ou falar perdão, no microfone, ou vocês mandam no chat e tudo mais. Se eu não ver, desculpa que eu tô com a tela só da apresentação, mas vocês podem falar, eu vou tentar sanar essa dúvida o mais rápido possível, beleza? Podem falar, não vai interromper, mesmo que eu esteja falando em embalo, pode falar assim. E o seguinte, a gente vai falar da óptica geométrica. Uma coisa que eu preciso deixar muito claro é que a óptica geométrica e a óptica física, ou a ondulatória também é chamada assim, são duas coisas diferentes, certo? A óptica geométrica é o estudo da luz a partir de leis empíricas, ou seja, são testes que são feitos, a gente observa isso na natureza e a gente estuda como que isso acontece na natureza. Só que a ondulatória, ou a óptica física, vai tratar a natureza da luz. Vai tratar se a luz é uma onda, vai tratar se a luz é uma partícula em movimento, vai tratar como que essa onda interfere em frequência e tudo mais. A óptica geométrica não vai tratar isso. A óptica geométrica vai tratar como que esse raio, que essa onda, que a gente vai admitir que é uma onda, mas a gente vai estudar mais como raio, como que esse raio se comporta na nossa realidade, no nosso mundo, ok? Então, não é ondulatório. No ondulatório, vocês vão ver mais fenômenos como interferência, como ressonância. Então, são fenômenos muito mais relacionados com a natureza ondulatória da luz. A gente vai estudar bem mais a natureza geométrica da luz. Vocês vão entender quando eu começar a falar. Mas o seguinte, a gente vai começar a classificar. Entendo, essa aula vai ser bem introdutória, não vai ter muito cálculo para ser feito, basicamente não tem cálculo nenhum, quase. E é muito mais de teoria, de vocês entenderem a base mesmo, mas entendo, por mais que seja a base, a galera aceita muito como sendo algo fácil. E pode até ser algo fácil, mas essa é uma das partes que mais cai no Enem, porque não cai só aqui. Várias outras partes, isso cai muito, a óptica cai muito em biologia, na parte de botânica, da absorção de energia das luzes, das plantas e tudo mais. Então, é o que mais cai em interdisciplinaridade nas outras questões. Então, é muito importante esse assunto, beleza? Então, a gente vai falar da classificação das fontes de luz, dos meios e tudo mais. Mas a gente vai falar da introdução, principalmente da óptica geométrica. Então, a classificação das fontes de luz, a gente vai começar pela classificação das fontes quanto à sua emissão. Como assim? Alguns corpos, naturalmente, eles possuem uma luz natural, como, por exemplo, o Sol, o próprio Sol, as estrelas, uma lâmpada acesa, uma lanterna. Então, a lâmpada do seu quarto agora, que provavelmente está ligado, ou a tela do seu computador, ou do seu telefone, tem luz própria. Então, a gente chama ele de corpo luminoso, uma fonte primária. A luz nasce ou sai dele, a luz é emitida a partir dele. Ou seu rosto, quando você está na luz, seu rosto recebe energia e emite uma parte dessa energia, ele reflete uma parte dessa energia. A gente vai estudar reflexão hoje ainda, mas ele vai refletir uma parte dessa energia, então seu corpo também é classificado como uma fonte secundária, um corpo iluminado. Ele está sendo iluminado, é por isso que a gente consegue ver ele. Eu acho que o corpo iluminado que mais se fala, a fonte secundária que mais se fala, é a Lua, justamente porque, enfim, é um astro que a gente estuda desde que a humanidade existe, a gente estuda a Lua e o Sol, e a Lua, uma árvore vista de dia, um corpo visto de dia, que não tem luz própria, mas mesmo assim você consegue ver, é porque esse corpo é um corpo iluminado, beleza? Isso é a classificação quanto à emissão. Agora, a classificação quanto à temperatura da emissão, até escrevi o A com acento agudo e não com crase, desculpa, mas quanto à temperatura da emissão, é diferente. Por exemplo, a gente falou da quanto à emissão, de onde a luz sai. Se a luz é realmente emitida pelo corpo ou ela é refletida pelo corpo. Aqui não, a gente está falando de fontes que são fontes primárias, mas como que elas emitem essa luz? Qual é a natureza dessa luz no corpo delas? A gente tem a principal classificação de dois tipos: as fontes incandescentes e luminescentes. Dentro das luminescentes, nós temos as fluorescentes e as fosforescentes. Uma fonte incandescente é uma fonte que emite luz naturalmente, o corpo dela já emite essa luz, ou alguma química, não importa, mas ela emite uma luz, só que essa luz é emitida em altas temperaturas. É uma luz que a gente chama de luz quente. Por exemplo, lâmpada incandescente, até que tem esse nome. Aquela lâmpada amarela que gasta muita energia, que é muito quente. Ela gasta muita energia justamente porque ela emite muito calor, ela emite muita luz, muita energia em forma de calor. Então ela perde muito. Não sei se vocês já viram
isso em eletrodinâmico, mas ela perde muito em efeito Joule, ela gasta muita energia térmica para o meio. Isso é uma fonte incandescente. É uma fonte que gasta muito mais. Tanto é que as lâmpadas incandescentes estão saindo já de produção, se não me engano, não são produzidas mais. Podem ser vendidas, mas não são mais produzidas, porque realmente gasta demais, quebra muito fácil, enfim. Então, não são lâmpadas que são mais utilizadas hoje em dia. Agora, as lâmpadas ou as fontes luminescentes, inclusive é uma que eu tenho aqui no meu quarto agora, que é uma fonte de luz que emite luz em baixa temperatura, que a gente chama de luz fria. É normalmente o tipo de luz que você usa para gravar um vídeo mais claro, para poder escrever alguma coisa. A câmera do seu telefone é uma fonte luminescente, porque ela emite luz não com aquela cor amarela, aquela cor quente. A luz fria, é uma luz natural, é a luz do sol, basicamente, que chega na gente. A luz do sol que chega na gente é uma luz luminescente, ela vai perdendo energia no vácuo, beleza? Só que as fontes luminescentes também têm uma subclassificação. Elas são divididas em fontes fluorescentes e fontes fosforescentes. Por mais que o nome pareça bastante, mas elas são bem diferentes. As fontes fluorescentes, elas emitem luz apenas quando excitadas. Como assim? Vocês sabem aquele tipo de material que você ilumina ele com luz ultravioleta e ele fica, sei lá, ele fica verde ou ele fica roxo e você consegue ver, por exemplo, lembra em CSI que você iluminava com luz ultravioleta e você via um material brilhar? Aquilo é uma fonte de luz fluorescente. Ele está recebendo energia ultravioleta e ele está reagindo a essa luz ultravioleta, produzindo a própria energia dele, que no caso é a luz fluorescente. E temos lâmpadas fluorescentes também. Aquelas lâmpadas mais compridas, que ficam geralmente em pá, quando são principalmente em sala de aula, que é mais fácil, que abrangem um espaço bem maior. As lâmpadas fluorescentes, elas são lâmpadas que emitem uma luz em baixa temperatura, mas elas têm essa peculiaridade de ser uma fonte fluorescente. Então, ela emite luz, quando você deixar de excitar ela, quando você desligar o interruptor, ela para automaticamente, ela não brilha mais. É diferente de uma fonte fosforescente. Que fonte ou que tipo de lâmpada, que tipo de material é um material fosforescente? Você lembra daquele material que muitas casas têm, que o interruptor, quando você apaga, ele fica um tempo ligado, ponteiro de relógio é a mesma coisa, alguns ponteiros têm, que ele fica um pouquinho verde. Isso é uma fonte fosforescente. Ela recebeu energia do meio, energia infravermelha, energia ultravioleta até, dependendo se for no sol, mas ele recebe energia do meio, luz do meio, ele se excita e a partir desse momento ele fica sempre brilhando, só que você não consegue ver, porque está de dia, então ele está sendo ofuscado. Só que quando a luz é apagada, mesmo sem ele estar sendo excitado, ele permanece um pouco com essa luz ainda acesa. Tanto é que isso é feito para você ver a hora de noite, quando falta energia você vê a hora, porque o ponteiro ainda está com energia, ele ainda está com energia armazenada e está mandando luz para você ainda, certo? Então, como vocês viram, essa parte da introdução óptica, essa parte inicial é bem maçante, bem chatinha, mas realmente é muito importante, que cai muito esses nomes, essa ideia, essa teoria básica cai bastante em questão, não só de física, como falei para vocês, em biologia cai bastante também, e algumas em química, porque os materiais também são classificados desse jeito, certo? Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pode falar, alguma informação que vocês queiram adicionar, e isso daí. Ainda a introdução óptica, a gente vai falar sobre a classificação das fontes quanto ao tamanho. Isso aí é principalmente usado em questão, certo? Quando vai ser bem diferente quando você vai tratar uma fonte, quando ela for dita puntiforme, ou quando ela for dita extensa. Uma fonte puntiforme é aquela que vai emitir luz somente um pequeno, é um ponto tão pequeno, mas tão pequeno que a gente diz que ela não tem a massa, ou no caso o volume dela é insignificante. A gente só diz que é realmente um ponto. Por exemplo, qual seria uma fonte puntiforme em relação a gente hoje? Uma estrela. Uma estrela ela emite luz, ela emite radiação, ela emite luz visível, só que ela é tão pequena em relação a gente, a distância que ela está visível é tão pequena que a gente diz que é uma fonte puntiforme. Isso a gente vai falar isso na próxima aula, mas isso vai interferir muito na maneira como a gente estuda essa fonte de energia, como a gente estuda a relação dela, dos raios de luz dela chegando a gente. Varia demais, isso vai ter um grande impacto. Mesma coisa uma fonte extensa. Uma fonte extensa é uma fonte que o tamanho dela
vai importar muito. O tamanho dela em relação a você vai ser muito relevante. Por isso que você não vai desprezar como uma fonte pontiforme. Um exemplo disso, uma lâmpada, se você estiver muito perto dela, é uma fonte extensa. Se você estiver muito longe dela, ela vira uma fonte pontiforme, porque ela está muito pequena em relação a você, em relação à sua visão, certo? Isso vai depender bastante. Geralmente a questão fala. Ou a questão fala, ou você entende que as proporções que essa fonte está sendo representada são pontiformes ou extensas, certo? Isso varia demais, você pega mais essa ideia em questão, mas a gente vai tratar disso já já. E a gente vai falar da classificação dos raios luminosos. Mais uma vez, ainda é tudo introdução, ainda é tudo apresentando vocês aos nomes, mas os raios luminosos são de 3 tipos, eles podem ser representados de 3 maneiras. Eles são raios divergentes, convergentes e paralelos. Vocês estão vendo esse pontinho em que os raios divergentes estão saindo? A gente chama isso de uma fonte pontiforme. Na parte divergente, os raios estão saindo de uma fonte pontiforme. Está vendo que o tamanho dela é muito, muito, muito significante. É o tamanho do que provavelmente o resto da questão vai estar representando. Então, ela é uma fonte pontiforme, certo? Aí temos os raios convergentes, que estão todos eles convergindo para um único ponto. E os raios paralelos. Os raios paralelos são os que a gente mais usa, porque a gente utiliza eles para saber se está havendo ou não variação na direção da luz. A gente vai tratar isso já já em reflexão e refração, beleza? Continuando, a gente vai falar da classificação dos meios em que a luz se propaga. Naquela parte bem inicial ainda, que é você saber o que é um meio transparente, translúcido ou opaco. Um meio transparente é aquele meio que você vai facilmente conseguir identificar o que está através desse meio. Ou seja, é um meio que, apesar de a luz mudar de direção, que naturalmente para mudar de direção para mudar de meio, ela muda de direção, ainda falar isso em refração, mas apesar dela mudar de direção, você consegue ver tudo através dela com muita nitidez. Por exemplo, o ar é um meio transparente. O vidro polido é um meio transparente. A água pura é um meio transparente. Você consegue ver claramente através dela com muita tranquilidade. Agora, se você conseguir ver através desse meio, mas você não conseguir ver com clareza, ficar embaçado, ou você conseguir ver só imagens turvas através desse meio, é porque esse meio não é um meio transparente, ele é um meio translúcido. Ele é um meio que você consegue ver através dele, mas não com a mesma nitidez do meio transparente, certo? Aí a gente pode ver vidro fosco, que geralmente é muito utilizado, fosco ou embaçado, que é muito utilizado em banheiro, em box de banheiro, aquele você consegue ver que existe uma pessoa, mas não consegue ver detalhes dessa pessoa através do espelho. Em papel seda, enfim, que você... A galera usa muito esse papel para difusor de luz caseiro, que está usando muito agora na quarentena, usa muito papel seda para difusor caseiro, porque a luz atravessa ele, mas não atravessa com muita nitidez, o que ajuda a espalhar a luz, certo? E aí a gente tem um meio opaco. O meio opaco é o meio mais fácil de entender possível, é aquele meio que você não vê através dele absolutamente nada. Você não vê nada atrás dele. Isso é a madeira, isso é a parede do seu quarto, isso é a tela do seu computador, que você não consegue ver nada atrás dela, isso é a sua mão, isso é você é o meio opaco. A luz vai chegar em você e não vai atravessar. A luz visível não vai atravessar, certo? A gente vai falar sempre da luz visível aqui, certo? A gente vai falar depois da luz ou infravermelha ou ultravioleta, os outros tipos de luz, mas está falando principalmente da óptica geométrica de luz visível. Aí chegou na parte muito, muito, muito importante. Vamos lá. Os princípios da óptica geométrica, eles são princípios que a gente sabe que existem já, a gente foi criado no mundo, a gente existe no mundo com essas leis. Então a gente entende como que a luz funciona, mas às vezes a gente não consegue entender, sabendo que a luz funciona desse jeito, o que isso significa, como que isso se aplica em questão, como que isso se aplica na realidade. Por exemplo, a gente sabe, através da lei da propagação retilínea da luz, que a luz vai se propagar de maneira retilínea. Então quer dizer que se um raio de luz sair daqui e não encontrar nenhum obstáculo que seja em direção a Campina Grande, ele vai chegar lá de maneira totalmente retilínea, ele não vai sofrer nenhuma deformação se ele permanecer exatamente no mesmo meio e sem nenhum obstáculo. Verdade. Mas o que isso tem de importante? Porque a gente já sabe que isso é real. Isso vai significar o que para a gente? Isso vai causar o fenômeno de sombra ou de penumbra. Ainda falar melhor disso em eclipse, mas a sombra
é a região que, apesar que da luz está indo nessa direção, ela foi barrada por algum objeto. Cadê meu mouse? Foi barrado por algum objeto e a luz não chega de maneira nenhuma, ela simplesmente não chega. Agora, a penumbra é a região em que parte dos raios de luz dessa fonte atingem essa região, mas uma outra parte não. Ela fica. Na verdade, a gente chama essa região de sombra, mas a sombra é isso, que você não vê absolutamente nada. Cadê o mouse? Você não vê absolutamente nada. Agora, essa região que a gente chama de penumbra é a região em que vai ficar pouca luminosidade, apesar de estar sendo iluminada. Certo? Depois, outra que a gente assume e entende bastante que funciona desse jeito é a lei da reversibilidade dos raios luminosos. Que é a ideia que, se o raio faz um trajeto de ida, ele pode e deve fazer o mesmo trajeto de volta. Se ele está indo retilíneo, quer dizer que ele vai por um caminho retilíneo e vai voltar pelo caminho retilíneo também. Se houver alguma reflexão no caminho, se ele fizer exatamente a mesma reflexão, ele vai voltar para o mesmo ponto. Como que isso funciona? Como assim? Como isso a gente consegue ver se é palpável? A gente vê desse jeito. Se vocês olharem para a figura A, vocês vão ver que tem uma fonte de luz, eu acho que é um holofote isso. Essa fonte de luz está atingindo um espelho e está sofrendo reflexão. Está atingindo toda aquela história da normal, que a gente vai falar depois, está atingindo o espelho, está sendo refletido em outro espelho, que está sendo refletido mais uma vez, que agora vai chegar nesse ponto daqui. Se você pegar esse ponto, colocar outro holofote, até mesmo o mesmo holofote, e posicionar ele em direção ao espelho da mesma maneira, a luz vai fazer exatamente o mesmo caminho de volta. Aí você pensa, mas para que isso é importante? Para que eu vou ter que pensar nisso? Significa que se você consegue ver os olhos de alguém no espelho, essa pessoa vai conseguir ver os seus olhos no espelho. É aquela ideia. Se você consegue ver o olho do motorista de Uber no carro, quer dizer que ele também consegue ver o seu olho. Se ele viu você e você viu ele, a reversibilidade dos raios luminosos funciona perfeitamente. Essa é a ideia que vai se aplicar. A gente vai usar muito isso para saber se o raio de luz está indo, se ele está voltando, nas questões e tudo mais. A gente vai tratar disso bem mais lá na frente, certo? E depois, a terceira lei, que é uma lei que é muito importante também, assim como as outras duas, que é a lei da independência, o princípio da lei, o princípio da independência dos raios luminosos. O que é isso? Um raio, a gente trata ele ou como uma onda, mas principalmente a gente vai tratar ele aqui como um feixe de energia. A gente está tratando ele como um feixe de energia. E feixe de energia não é abalado por outro feixe de energia. Se um desses raios for interceptado por outro raio, por exemplo, esse raio 1 aqui, ele é rosa ou vermelho, acho que é rosa, ele vai tentar chegar ao ponto dele, foi iluminado no ponto D, mas ele foi interceptado pelo raio 2, exatamente no ponto A. Quer dizer que nesse ponto daqui vai haver alguma interferência entre os dois, talvez nesse ponto seja o produto você misturar as cores rosa e verde, esse ponto vai ficar com essa cor, talvez seja isso, mas depois essa região vai estar iluminada rosa, essa região vai estar iluminada verde. Mesma coisa vai acontecer se um terceiro raio de cor azul iluminar esse ponto também. Vai chegar aqui no final, no ponto B, e ele vai estar iluminado exatamente da mesma cor com que ele foi emitido. A cor ou a natureza da luz depende somente de onde ela foi emitida. Se eu emitir uma luz azul e ela ficou no mesmo meio em que eu a emiti, não importa se ela foi interceptada por outra luz no caminho, ela vai chegar no final exatamente da mesma cor que eu enviei ela. Certo? Funciona desse jeito. Então, vamos agora para, na verdade, um dos fenômenos mais que a gente estuda há mais anos na humanidade, que são os eclipses. Eu vou trazer para vocês aqui, vou tentar dar o mais rápido possível isso, porque eu acho que o que mais vale nisso são os macetes para você não se confundir entre um eclipse solar e um eclipse lunar, beleza? O eclipse solar, a maneira como eu sempre tento lembrar a diferença entre solar e lunar, é que se o nome dele é solar, significa que o Sol, que é o principal nesse caso, está sendo ofuscado pela Lua. O Sol está tentando aparecer para nós aqui na Terra,
mas a Lua não está deixando. Então, o Sol está sendo ofuscado. É um eclipse solar que acontece de dia. Então, a gente vai tratar sobre isso. Lembra que eu falei do princípio Cadê? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Pronto. A lei da propagação retilínea da luz. Estão vendo o que acontece aqui? Em que essa fonte de luz está sendo ofuscada por esse objeto para poder chegar aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. A fonte de luz, que é o Sol, está sendo ofuscada pela Lua nessa região daqui, que vai causar exatamente dois tipos de regiões. A região de umbra, que é a mesma coisa de sombra. Sombra e umbra é a mesma coisa, que é essa região pequena e escura aqui no meio. E a região de penumbra, que é essa região mais maeçada aqui, certo? Vou dar uma ideia importante para vocês, que é o seguinte. Lembra que eu falei da diferença entre um ponto, entre uma fonte, na verdade, pontiforme e uma fonte extensa? Para haver sombra e penumbra, né? Escuta o que eu estou falando. Para haver sombra e penumbra, para que isso possa acontecer, esses dois possam acontecer, a fonte em relação ao anteparo, que no caso é a Lua aqui, anteparo, ou aquilo que está ofuscando ele, a fonte em relação ao anteparo tem que ser uma fonte extensa. Para que haja sombra e penumbra, o anteparo e a fonte extensa. A fonte extensa em relação ao anteparo tem que ser uma fonte, quer dizer, a fonte em relação ao anteparo tem que ser uma fonte extensa. Porque se fosse uma fonte pontiforme, o que aconteceria aqui não formaria nem penumbra nenhuma. Você não precisa entender exatamente como que isso funciona, mas essa sombra e essa penumbra, essa quase sombra, não existiriam. Isso só existe em fonte extensa, que é justamente o que o Sol é para a Lua. A Lua é bem pequena em relação ao Sol. Mesmo de tão distante, a Lua ainda é bem pequena em relação ao Sol. Por isso que o Sol é uma fonte extensa, de proporções gigantescas. Beleza? Então, o que acontece é que, inclusive, o eclipse solar é o eclipse mais raro que existe. Ele é mais raro do que o eclipse lunar. E ainda o eclipse total, o eclipse solar total, é o mais raro de todos. Por quê? Vocês conseguem ver que a região de sombra aqui no meio, esse ponto bem pequenininho, é bem menor do que a região de penumbra, porque a Lua é muito pequenininha em relação ao Sol. Então, a sombra total dela formada na Terra é muito pequena, muito, 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 muito pequena. Então, para você conseguir ver o eclipse total, você tem que estar em algum desses pontos, nessa região aqui. Só que é muito mais fácil você estar em qualquer outra dessas regiões aqui do que nessa região daqui. Então, o eclipse total, o eclipse total solar é o mais raro que tem. Seguido do eclipse parcial solar, o eclipse solar parcial, ele também é o segundo mais raro. E aí é o seguinte, aí aqui é a visão que vocês teriam, que teria no caso do eclipse solar, certo? A mesma ideia, o macete que eu vou tentar lembrar para vocês é sempre isso. Se é um eclipse solar, o Sol está sendo ofuscado. Se o Sol está sendo ofuscado, deveria estar dia. Deveria ser de dia. Só que não está mais, está escuro. Por quê? Porque a Lua entrou na frente, o Sol foi ofuscado. Deveria ser de dia, mas o Sol foi ofuscado. É assim que eu tento sempre lembrar a diferença entre os eclipses. Ainda falar do segundo tipo de eclipse agora. Bem mais fácil também. É o eclipse lunar. O eclipse lunar, mais uma vez, se é um eclipse lunar, significa que a Lua é o importante. Se a Lua é o importante, deveríamos estar vendo a Lua, mas não estamos. Quer dizer que a Lua está sendo ofuscada. Só que a Lua não está sendo ofuscada pelo Sol. O Sol está muito longe, o Sol não vai entrar entre a Terra e a Lua, que é a visão da gente para a Lua. É a gente que vai entrar no lugar, entrar no caminho dos raios que deveriam chegar até a Lua. Estão vendo a composição como é diferente? Aqui é o Sol, a Lua e a Terra, ou seja, a Lua está ofuscando os raios do Sol para chegar na Terra. E aqui o Sol, a Terra e a Lua, no caso é a Terra que é um anteparo de luz que deveria chegar à Lua, certo? Então é a gente aqui nessa região que vai ver a Lua em eclipse. E mais uma vez, a região em que não chega absolutamente nenhuma luz, a região de umbra, que vai ser do eclipse total. A região em que vai ter pouca luz, a Lua vai estar esmaeçada, ela vai aparecer, mas bem mais escura, vai ser na região de penumbra, vai ser o chamado eclipse penumbral. Aqui está a diferença entre eles. O eclipse total é isso, que a gente chama também
de eclipse, a lua de sangue. Tem várias culturas que dizem que isso aí significa alguma mensagem religiosa e tudo mais. Você deve ter visto várias vezes em filmes. E esse aqui é o eclipse parcial, que é justamente quando a lua sai dessa região e chega exatamente aqui no limiar entre umbra e penumbra. Esse aqui é o eclipse parcial. E esse aqui vai ser o eclipse penumbral. Beleza? Ok. Mais uma vez, se eu estiver falando rápido demais, vocês não estiverem conseguindo anotar ou entender, eu posso mandar para vocês o slide depois, vocês pegam cada pedaço direitinho, certo? Mas beleza. Vamos falar agora de outra coisa muito importante, que é a câmara escura de orifício. O que é isso? A câmara escura de orifício é um equipamento, que é esse equipamento daqui. E esse equipamento serve para quê? Primeiro, como é que ele é construído? Ele é essa tábua de ferro, de metal, de algum material opaco que não deixa nenhuma luz escapar, a não ser por esse pequeno orifício aqui. Toda a caixa, o resto da caixa é completamente vedado, não entra luz por mais nenhum lugar. E essa parede aqui no final é onde a luz é projetada, ou seja, a luz só vai chegar aqui no final. E como que isso funciona? Para que ela serve? O principal objetivo de uma câmara escura de orifício é você identificar o tamanho ou a distância de um objeto que você não consegue ou medir o tamanho dele porque ele é grande demais, ou porque você não consegue medir a distância dele porque ele está longe demais. Um dos dois. Mas geralmente é porque as proporções do objeto são gigantescas. Quando eu digo isso, eu falo de astros. Quando eu digo isso, eu falo de monumentos gigantescos. Você usa a câmara escura de orifício para isso. E como que você usa ela? Primeiro que ela vai funcionar da seguinte maneira. Um objeto vai estar aqui na frente da câmera, ele vai estar posicionado, na verdade você vai posicionar o equipamento para ficar exatamente de frente para esse objeto, para só o buraquinho estar exatamente de frente para ele, e esse objeto vai formar uma imagem, a luz vai entrar somente pelo orifício e vai ser formada aqui atrás. Sei que aparece um pouco estranho, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que isso funciona. A imagem vai ser formada aqui atrás. E ele vai ser literalmente formado de cabeça para baixo. É o que a gente chama de imagem invertida. Onde os pontos da imagem que seriam formados em cima vão ser formados embaixo. E os pontos do objeto que estão embaixo serão formados na imagem em cima. Então o objeto inverte. Mas ele inverte tudo. O que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima, e o que está na direita vai para a esquerda, o que está na esquerda vai para a direita. Ele vira completamente invertido, é o que a gente chama de imagem invertida. E aí, como é que você, a partir dessas informações, dessas 4 informações, do tamanho do objeto, do P, que a gente chama da distância do objeto até esse orifício, do P', que a gente chama da distância da imagem até o orifício, e o tamanho da imagem. Qual relação a gente tira dessas quatro incógnitas, dessas 4 grandezas? A gente diz que a distância do objeto até o orifício e o objeto são proporcionais à distância do objeto, à distância da imagem até o orifício e o tamanho da imagem. As proporções, esses valores são proporcionais. Só que aí você me pergunta, por que isso é importante? Qual é a relevância disso? A gente usa isso para quê? Além de a gente usar essa máquina para poder fazer a medição de um objeto gigantesco, a distância de um objeto, além disso, a gente usa isso para quê no dia a dia? Para que isso serve? O seu olho faz isso. O seu olho faz exatamente isso. O seu olho é uma câmara escura de orifício. Isso está acontecendo agora. Você olhando para essa tela agora, a imagem está sendo projetada através da sua pupila na sua retina de forma invertida. Então, na sua retina não está a imagem que você está vendo agora. Ela está sendo formada invertida. Mas você diz, gente, mas então como é que eu vejo normalmente? Aí é que está o seu cérebro, em alguma região do seu cérebro, essa imagem que é invertida é transformada de maneira normal. Ela deixa essa imagem invertida e se torna a imagem direita, e agora você consegue ver normalmente. Ela é feita para não dificultar, o seu cérebro faz isso porque ele sabe que é muito difícil navegar com uma imagem invertida da realidade. Então ele mudou isso e a gente vê as coisas normalmente, porque no cérebro ele inverte isso antes de enviar
essa mensagem para a parte consciente do seu cérebro. Ele faz isso de maneira inconsciente. Você não consegue, você não identifica, você não controla isso, certo? Por isso que é importante. Isso cai muito. Eu cansei de ver questão modelo Enem. Provavelmente eu já vi alguma questão de Enem nesse estilo, mas eu já cansei de ver de estilo de questão Enem para simulado de questão que usa isso, que dá o tamanho de um objeto, que dá a distância até o seu olho, que dá o comprimento médio de um globo ocular e pergunta qual vai ser o tamanho da imagem formada na sua retina. Eu já cansei de ver questão assim. Então, isso é uma parte muito importante da óptica que está relacionada, como eu falei, com a biologia, certo? Então, vou deixar para vocês uma questão bem rápida aqui. Eu tenho certeza que vocês conseguem entender, eu espero, na verdade, que vocês tenham conseguido entender essa ideia. Eu vou dar uns 2 minutinhos só para vocês fazerem essa fração, bem rapidinho, é bem tranquila. E, enfim, quero saber se vocês realmente conseguiram entender essa lógica. Enquanto isso, eu vou ver no chat se falaram uma coisa. Eu acho que não, mas eu vou ver, peraí. Não, ok. Então, pessoal, não sei se deu para todo mundo sacar essa ideia, mas eu vou continuar daqui, porque já está dando tempo estimado da aula, mas bem se a gente passar um pouquinho, mas enfim. É aquela lógica, mais uma vez, você utilizar a fórmula, que essa fórmula, essa proporção, você vai utilizar ela sempre e aplicar na questão. Padrão, padrão, sem muita complicação. Se vocês tiveram alguma confusão, eu vou tentar fazer com vocês agora. Seguinte, o objeto é o que está fora, sempre que está fora da caixa na imagem. Esse vai ser o tamanho do objeto. A distância do objeto até o orifício, a distância da imagem até o orifício e o tamanho da imagem. Mesmo que invertida, o tamanho da imagem não é afetado por essa inversão da imagem, não, beleza? E mais uma vez a gente vai usar a forma do mesmo jeito, ok? E a forma vai seguir desse jeito. O P vai ser a distância do objeto até o orifício. P' vai ser a distância da imagem até o orifício e o I vai ser o tamanho da imagem. Veja que eu não estou prestando atenção nas unidades, justamente porque se nessa coluna daqui está tudo em centímetros, nessa coluna daqui, como aqui embaixo está em metros, esse valor daqui de cima também vai sair em metros, certo? Se essa região daqui está com uma unidade e realmente essa proporção for verdadeira, essa fração também vai sair com a mesma unidade. Não a mesma unidade daqui, mas essa unidade daqui, certo? Então, essa regra sempre funciona. Você pode, sim, se você quiser, se você ficar mais à vontade em tratar, ao invés de 1,20 m, tratar 120 centímetros, tem problema nenhum. No final, você transforma, ou se não precisar transformar, enfim. Meio pelos extremos, normal. E agora você vai fazer a multiplicação e a divisão, sem muita crise, tranquilidade. E o resultado vai ser 0,15 metros. Para você transformar 0,15 metros em centímetros, multiplicar por 100, 15 centímetros. Certo? E entenda, vocês devem estar pensando, nossa, mas aí do jeito que está agora está fácil. Mas é assim mesmo. Questão relacionando câmara escura do orifício, inclusive está até errado que está escrito aí câmera, mas câmara escura do orifício vai ser exatamente desse jeito. Ela é dessa maneira. Ela quer saber o tamanho do objeto ou ela quer saber a distância do objeto até o orifício, a distância da imagem até o orifício, enfim, ela vai dar 3 desses, ou dar maneiras
de você descobrir 3 desses para você poder descobrir a quarta dessas incógnitas, tá? Então vamos para a próxima, a gente vai falar agora de reflexão da luz. A reflexão da luz é muito importante. Seguinte, a reflexão da luz pode ocorrer de 2 maneiras. A primeira delas é a reflexão difusa, que ocorre quando raios de luz, vou ler com vocês, raios de luz paralelos incidem numa superfície, mas são refletidos de forma difusa, que é justamente o que a imagem está aqui. Vocês estão vendo que os raios estão chegando tudo paralelos, sem tocar um no outro, sem se cruzar, tudo bonitinho? Quando eles são refletidos por essa região, por essa superfície que não é perfeita, eles são refletidos de maneira completamente aleatória. Ou seja, eles estão se cruzando, raios que nunca tinham se encontrado, estão agora se cruzando. Eles estão sendo, um está sendo mandado mais para cima, outro está sendo mandado mais para baixo. Isso acontece e você não consegue ver sua reflexão perfeita no objeto. Quando o objeto não tem a propriedade de conseguir fazer uma reflexão perfeita, que a gente vai falar já, e ele faz reflexão difusa, você olha para o objeto e você não consegue ver sua própria imagem de maneira perfeita. Você consegue ver somente o quê? A cor do objeto. É essa propriedade que é por causa dela que conseguimos ver as cores dos objetos. Por exemplo, eu estou aqui na minha frente, meu computador é branco. Não sei se vocês lembram disso, vocês recordam de uma aula de óptica. A cor branca é a cor que reflete todas as outras cores. Ela não absorve nada, reflete todas. Então, se fosse assim, e esse computador fosse completamente polido, eu não deveria ver a minha imagem? Deveria, só que o computador não é uma superfície perfeita. Ele é uma superfície falha, então você não consegue ver a sua imagem com perfeição. Você vê a reflexão das cores de maneira difusa, né? A reflexão dos raios de maneira difusa, com que faz aparentar que esse objeto é branco. A cor dele é branca determinada por causa disso. Ele faz uma reflexão difusa e eu não consigo ver uma reflexão perfeita, que é justamente a reflexão regular, que ocorre quando vários raios paralelos incidem na superfície e, quando refletidos, permanecem paralelos. Eles chegaram paralelos aqui, incidiram na superfície, foram refletidos, a gente vai falar já disso, mas eles foram refletidos e são refletidos de maneira completamente perfeita. Eles saem paralelos do mesmo jeito. É essa ideia que dá essa característica, essa propriedade que permite que a gente tenha espelhos. Espelhos são superfícies extremamente polidas que a gente consegue ver perfeitamente a imagem da gente refletida. Então, ou espelhos polidos, ou superfícies de metais extremamente polidas, vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, o espelho é uma superfície de metal extremamente polida, né? Através daquela lâmina de vidro, tem uma superfície de metal. Então, ele tem essa capacidade de refletir a luz de maneira perfeita. Então, você consegue ver aquilo direitinho, não vê a cor do objeto, você vê a sua imagem que está sendo refletida, certo? E aí a gente tem as características aqui de um raio que está sendo incidente, ainda tem uma aula somente para reflexão, somente para espelhos, côncavos, para planos, tudo mais, a gente vai falar cada um deles, mas aqui a ideia é simples. O raio, quando incidir, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em que ele foi incidido pela normal. Então, a normal vai ser, eu ainda falar isso em detalhe, mas só dando uma ideia para vocês. Quando ele é refletido de maneira perfeita. Estou vendo que aqui não está sendo de maneira perfeita, justamente porque é uma reflexão difusa. Na reflexão regular, em que isso é feito na superfície completamente polida, essa reflexão é perfeita, beleza? E ainda falar aquilo que a gente tinha começado a falar antes, a gente comentou um pouco antes, agora sobre reflexão, mas ainda fala agora sobre as cores dos objetos. Como que a gente consegue identificar o que é, na verdade, para a óptica geométrica, na verdade, para a ciência, o que são as cores dos objetos? Os objetos têm composições químicas diferentes, eles têm materiais diferentes, são feitos de coisas diferentes. E esses materiais diferentes, eles têm propriedades diferentes. E por causa disso, eles têm a natureza de absorver ou refletir determinada luz, determinada frequência de luz, determinada cor de luz. Ou seja, alguns objetos vão absorver todas as cores, alguns objetos vão refletir todas as cores, alguns materiais vão absorver uma parte das cores e refletir outras. Então, é assim que você consegue identificar a cor do objeto,
certo? Então, por exemplo, nessa primeira parte da figura aí que está mostrando um objeto azul, vejam que ele está absorvendo, ele está sendo incide sobre ele todas as cores separadamente. Então, amarelo, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Na verdade, faltou anil para o espectro total, mas basicamente todas as cores do espectro visível de luz estão aí. Então ele está sendo incidido por todas essas cores. Mas você só vê ele azul porque ele absorveu todas as outras. Ele absorveu o amarelo, absorveu o laranja, o amarelo, o verde, o roxo, mas ele refletiu o azul. Então quer dizer que a propriedade química dele, a propriedade natural do material que é feito esse objeto, absorve todas as cores menos o azul. E é por isso que você consegue ver. Vamos ver agora um outro exemplo, o objeto vermelho. O objeto vermelho está sendo incidido por todas as outras também. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Só que você consegue ver ele vermelho porque ele absorveu todas as outras. Essa seta aí, apesar de ser branca, ela está representando uma seta vermelha, tá? Acho que deve ter dado um erro, não sei. Mas esse objeto ele vai ser visto da cor vermelha porque ele está refletindo a cor vermelha. A cor vermelha que poderia ter ficado dentro do objeto está sendo refletida e está chegando no seu olho. E seu olho, seu cérebro está identificando a frequência daquela cor e identificando que ela é a cor vermelha. E está dando a informação para você de entender que aquilo é um objeto de cor vermelha. Entendeu? Isso vai acontecer com todas as cores. Só que especificamente com um objeto branco e um objeto preto, a gente trata ele separado. Porque um objeto branco, como eu falei para vocês anteriormente, é um objeto que você vai incidir qualquer cor sobre ele, de todo o espectro. Vermelho, laranja, amarelado, verde, azul, anil, violeta, todo o espectro visível vai incidir sobre esse objeto branco, mas esse objeto branco vai refletir todas as cores. E como eu disse, não vai ser uma reflexão perfeita. Então, como vai ser uma reflexão difusa, você não vai ver seu reflexo na folha de papel. Mas você vai ver a cor branca. Se você incidir luz branca sobre ele, ele vai refletir cor branca. Agora, inclusive, mais uma vez, a cor branca é a união de todas as cores. Então, todas as cores do espectro visível de luz, que são essas 6 aí que estão em cima, na verdade são 7, essas 7 que estão aí em cima, comprimidas em uma só, num único raio, num único feixe de luz, vai dar a cor branca, a luz branca. E agora o objeto preto é completamente o oposto do objeto branco. Enquanto o objeto branco vai refletir todas as cores, o objeto preto vai refletir nenhuma. Ele vai absorver todas. Então, todas as 7 cores do espectro visível vão vão incidir sobre esse objeto e vão ser absorvidas. Aí, por isso que você não vê nada, por isso que você vê o preto, que é a ausência de luz. Por isso que você não vê nada, porque nenhuma luz está chegando nos seus olhos. Você está só vendo preto, certo? Obviamente é muito difícil achar um objeto que seja completamente preto. Tem um objeto que deve ser provavelmente feito material com esse objetivo, mas geralmente a gente consegue ver cor em objeto preto, porque eles não são perfeitos e tudo mais. Mas a ideia da cor preta é a cor com ausência de luz, de reflexão de luz, certo? Aí eu vou falar com vocês, ver se vocês conseguem entender essa ideia. Então, sabendo disso... antes de voltar um pouquinho. E é por causa disso, por causa da ideia do objeto branco e objeto preto, que quando você sai de meio-dia na principal dos bancários, não sei onde vocês moram, na principal dos bancários, meio-dia, sol torando a sua nuca, de roupa preta, de camisa preta, calça preta, sapato preto, meia preta, cueca preta, tudo preto, você vai sentir um calor absurdo, porque o preto tende a absorver todo o espectro de luz, mas não somente o espectro de luz visível. Isso que é muito importante. Não somente o espectro de luz visível. Todo o espectro de luz, o preto tende a absorver. Claro que a gente vai conseguir identificar visualmente isso só o espectro de luz visível, mas inclusive o espectro de luz invisível, que é o abaixo do vermelho e o acima do violeta, ele vai absorver. Calor que a gente recebe do sol é energia infravermelha. Então, a gente absorve todo o calor do sol quando a gente está usando roupa preta. Não todo, mas a maior parte. Uma parte vai ser refletida, mas uma parte bem pequena. Por isso que parece que a gente está queimando, fritando na principal dos bancários quando a gente está usando camisa preta.
Só que se você sair no mesmo horário, vestido todo de branco, apesar de você sentir calor, não tem nem comparação a você estar usando preto. Porque o branco tende a refletir a maior parte. Não é que quem está usando branco na rua essa hora chama muita atenção, porque você realmente está refletindo quase toda a luz. Por mais que um pouco de luz passe e chegue no seu corpo e você sinta o calor, é uma parte bem menor em comparação a se você estivesse usando uma camisa preta. Certo? Então é isso daí. Aí a gente tem mais uma questão, mas eu vou tratar ela com vocês, que é se uma maçã que eu estou afirmando que ela é totalmente vermelha, ela tem a cor vermelha natural, da casca dela é vermelha, se ela foi iluminada por uma luz monocromática, ou seja, é uma luz somente de uma cor, que é a cor azul, ela será vista de que cor? Raciocina comigo. Eu falei para vocês que se um objeto tem uma cor, significa que ele só reflete aquela cor. Então, um objeto roxo só vai refletir roxo, vai absorver todo o resto. Um objeto azul vai absorver todas as cores menos o azul. Então, significa que se um objeto é naturalmente vermelho e ele absorve, ele é incidido por uma luz azul, o que essa luz vai fazer? Essa luz vai ser absorvida, naturalmente. Se ela vai ser absorvida, você vai conseguir ver o quê? O que vai ser refletido para você? Nada. Se nada vai ser refletido para você, você vai ver esse objeto na cor preta. Esse objeto não tem a cor preta, mas ele vai ser visto na cor preta. Isso ocorre porque ele absorve a cor azul e não reflete absolutamente nada. Isso acontece muito quando você está vestido de branco e está de noite e você passa naqueles postes de luz de lâmpada incandescente, que é a luz amarela. Parece que você está usando amarelo. Por quê? Porque o branco vai refletir todas as cores. Só que se você estiver incidindo sobre o branco somente cor amarela, ele vai refletir somente amarelo. Então vai parecer que você está vestindo amarelo, quando você na verdade está vestindo branco. Luz funciona muito desse jeito, cor do objeto funciona muito desse jeito. E cai muita questão nisso também. Como que pode cair uma questão dessa em biologia? Tratando dessa informação logo no início. Então, a folha totalmente verde absorve todos os raios do espectro luminoso, exceto a cor verde, que você pode achar erroneamente que se um objeto se uma folha é verde, quer dizer que ela vai absorver o máximo possível de cor verde, quando não é verdade, ela reflete tudo aquilo que for verde, toda a cor, toda a luz que for verde, certo? Ainda chegar agora na parte final, que é de refração de luz. A gente já está chegando no finalzinho da aula. E a ideia de refração de luz. Eu não vou chegar a fundo em o que é refração de luz e como que trata, porque ele vai tratar isso especificamente mais na frente nas aulas de óptica, os fenômenos e tudo mais, mas o que é refração de luz? Lembra que eu falei para vocês que o princípio, a lei da propagação retilínea da luz, afirma que a luz vai sempre se propagar de maneira retilínea, só que somente se ela estiver no mesmo meio que ela saiu. Então, por exemplo, se eu colocar uma luz de novo daqui para Campina Grande sem nenhum obstáculo, se ela permanecer no mesmo meio, ela não muda de direção. No mesmo meio. Ou seja, se ela entrar no ar e sair no ar. Se ela permanecer o caminho todo no ar. Só que se no meio disso ela passar pela água, ela vai mudar de direção. A prova disso é essa imagem que vocês estão vendo agora, de um lápis num copo d'água. Vocês estão vendo essa ilusão que está dando, que parece que o lápis está quebrado, que o lápis está quebrado, você torou ele, separou e colou ele na superfície da água. Essa ilusão é dada justamente porque a luz está passando de um meio diferente. Ela está, ao invés de estar vindo diretamente do lápis para o seu olho, ela está passando pela água antes, ao menos na parte do lápis está submerso. Então dá essa ideia, essa percepção, essa ilusão de que o lápis está quebrado, porque a luz está mudando de direção. Ela, ao invés de estar chegando retilínea para você, ela está fazendo uma curva. Ela está fazendo literalmente uma curva na superfície dessa separação entre o meio do ar e o da água. Ainda vai tratar isso mais na frente, os cálculos para isso, a parte realmente empírica dos cálculos, a lei de Snell, tudo direitinho isso mais na frente, mas eu preciso que vocês entendam isso, o que é essa lei da refração, porque quando a luz atravessa, o que está escrito aí, quando a luz atravessa um meio, parte dela muda a direção, graças à diferença da natureza do meio. A gente chama essa diferença de índice de refração. Vai entrar em detalhes mais na frente, mas eu preciso que vocês entendam isso para poder explicar isso daqui.
o que é um prisma óptico? O prisma, não sei se você gosta muito de rock, você deve conhecer isso da capa de Pink Floyd. Todo professor fala sobre isso quando chega em prisma. Mas o prisma é um objeto que foi construído. Lembra que eu falei que a óptica geométrica trata da relação da luz de maneira empírica? Então, exatamente. Alguém construiu isso, achou o objeto interessante e começou a brincar com ele. Começou a colocar ele meio diferente, começou a jogar ele para um lado e para o outro, até que ele pegou um raio de luz branca e apontou para esse objeto. E notou que quando a luz atravessa esse objeto, porque entenda, ele é um objeto, ele é um meio transparente. Apesar de ser uma forma diferente, você conseguir ver ele, ele é um meio transparente. Você consegue ver através dele a imagem nítida. Só que, apesar de você conseguir ver através dele a imagem nítida, quando você pega um raio de luz branca e bota para passar pela superfície dele num ângulo específico, essa luz vai se dissipar, ela vai se separar. O que vai acontecer é que, quando essa luz se separa, você consegue ver o espectro de luz visível, que mais uma vez vai do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, o que é isso? Como é que a gente, por que isso acontece? Quando a gente for falar mais na frente de refração também, vou voltar para prisma, mas a ideia principal de prisma é o seguinte: a luz de cores diferentes, mais uma vez, lembra que eu falei da lei da independência dos raios luminosos? Raios de luz de cor diferente são raios independentes. Então quer dizer que um raio de luz vermelho vai reagir a uma mudança de meio de maneira diferente de um raio de luz azul. Mas, professor, aqui no início está todo mundo um raio só, aqui está todo mundo um feixe só. A gente chama de raio de luz branca porque está todo mundo um em cima do outro, então parece que é um único raio. Mas isso aqui é um feixe de luz branca. Quando ele atravessa o prisma e ele se dissipa e ele muda de direção, tá vendo que quando ele está entrando aqui, ele deveria passar reto, mas como ele está mudando de meio, ele muda de direção, e quando ele vai sair, ele muda de direção mais uma vez. Isso, quando acontece, cada um desses raios, o raio vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, cada um deles vai fazer essa passagem, ele vai passar de um meio para o outro de maneira completamente independente. Mais uma vez, princípio da independência dos raios luminosos. Eles vão fazer isso de maneira completamente independente. Então, se eles vão fazer isso de maneira independente, não necessariamente eles vão precisar sair juntos, que é justamente o que acontece, eles saem separados. Você consegue ver, é basicamente o arco-íris, você consegue ver as cores do arco-íris. É exatamente isso que acontece no arco-íris. A luz incide sobre as gotículas de água de uma maneira tão específica que age como se fosse um prisma. E você consegue ver a formação do arco-íris, que é nada mais nada menos a dispersão das cores, a dispersão das cores num feixe de luz branca, que é o feixe de luz do Sol. Certo? Eu achei agora, acho que esse é o último slide, que eu quero que vocês prestem atenção na parada. Eu tratei até agora, esse é o último slide, tratei agora separadamente a reflexão, a refração e a absorção. Eu falei também que a energia da luz é absorvida e uma parte é refletida. Eu tratei os três como se eles existissem separadamente, mas não. Na maior parte das vezes eles existem juntos. Então, ao mesmo tempo que acontece uma reflexão, acontece uma refração e acontece uma absorção, muitas vezes, a maior parte das vezes. Só que aquele que acontecer em maior destaque, em maior quantidade, se um meio for mais transparente do que refletivo, se um meio absorver muito mais do que refletir, se um meio refletir muito mais do que absorver, você vai dar mais ênfase, você vai dar mais importância para um desses três fenômenos. Isso vai acontecer muito em questão. Muitas vezes a questão vai chegar e dizer, olha, vamos assumir que nenhum desses feixes de luz é refletido. Todo ele é refratado. Entenda que isso não é verdade. Uma parte dele geralmente é sim refletido, mas você vai assumir que ele não é para poder resolver a questão. Então, assuma que essa energia, essa luz aí não foi absorvida, foi toda ela refratada. Aí você pensa, ok, por mais que isso não seja verdade, eu vou assumir que isso seja porque o que se destaca nessa questão, no caso, é a refração.
certo? Então, a gente termina a aula aqui, que a gente falou bastante de introdução Espera, deixa eu abrir a câmera aqui. Vermelho. O senhor vai... Vou sim. Eu vou mandar para o grupo o slide. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui. Eu vou mandar sim o slide para vocês, para ficar mais fácil vocês estudarem tudo mais. E ficou bem detalhado. Eu acho que ficou mais fácil entender por aí. Eu acho que Carlos mandou para vocês também no grupo a ficha. Lá a ficha também tem questões. Sim, Conceição, oi. Acho que ela está escrevendo. Deixa eu falar por aqui que é mais rápido. Certo. Tá ouvindo? Estou sim. Bem melhor. Então, sobre a questão do prisma óptico. Então, é como se uma gotícula de água funcionasse como um prisma, porque a gente vê que a formação dos arco-íris é meio que a partir daí, não é? Desse fenômeno. Sim, é exatamente desse jeito. A posição que a gotícula fica nas nuvens, né, quando ela fica parada, condensada, fica de maneira que ela age como um prisma. Ela basicamente se torna um prisma. A posição que ela está e a luz incidindo nela se transforma num prisma. Então a luz se dispersa exatamente como funciona no prisma. Foi daí que entenderam como que o arco-íris funciona. É exatamente desse jeito. Mas, tipo, por que ele fica naquela forma circular? Tipo, em relação ao grau da água, da gotícula de água, Como assim enfim, a uma forma luz circular? incide. Por que a gente não vê? Porque um arco-íris, ele não vai, tipo, uma circunferência, Ah, sim. cortando. Um Entendi. arco, isso, um arco. O arco, sim, entendi. É porque é o seguinte, quando... Como é que eu vou explicar isso? Meio difícil para explicar sem tratar nada mais a fundo, mas basicamente é o seguinte, quando a luz branca incide, a luz do sol, no caso, incide sobre a gotícula de água, entenda que não é uma única gotícula de água, certo? Quando você vê esse feixe, como é que eu... Deixa eu tentar mostrar para vocês, apresentar aqui de novo. Peraí. Quando você vê esse feixe daqui, calma. Aqui. Vou tentar apresentar de novo. Quando vocês veem esse feixe daqui que eu estou mostrando, é como se fosse uma única gotícula. Isso aqui, cadê? Quando vocês veem aqui, quando vocês veem esse feixe daqui que eu estou mostrando, isso acontece com uma única gotícula. Isso daqui acontece com uma única gotícula. Só que isso não vai acontecer naturalmente com uma só. Senão você basicamente não veria o arco-íris. Só que só vai acontecer com uma nuvem cheia de água. Então isso vai acontecer, isso daqui, uma frestazinha dessa, uma divisãozinha dessa, vai acontecer com todas as gotículas que estão naquela nuvem. Isso vai formar, é porque assim, a gente não consegue ver isso aqui de maneira reta, porque isso aqui é um prisma óptico feito, realmente é um prisma. Só que o que acontece na luz, na gotícula, é um pouquinho diferente. Ela é arredondada, a forma dela é diferente. Então, vai formar aquele arco justamente por causa do fato daquele prisma ser circular, ser redondo. Então, sim, a ideia é justamente... Eu enrolei, e sim, você está certo. Por causa da forma da gotícula de água ser arredondada, ele vai formar, assim, aquela ideia do arco, e não vai ser uma dispersão em cone que a gente geralmente vê. Então é isso mesmo. Deixa eu ver se... Acho que... Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Tem mais alguma pergunta a alguém? Peraí. Cada raio de luz dessas certas cores sai da gotícula. Verdade. Sim. Maria Gabriela deu uma resposta aí muito bem cabível, realmente. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu vou ler para vocês. Cada raio de luz dessas 7 cores sai da gota em sentido contrário e no ângulo de 42 graus aproximadamente em relação ao raio de luz incidente. O arco-íris é curvo porque essa é a única forma de os raios de luz formarem ângulos de 42 graus e onde quer que ele se olhe. Pesquisei. Certo. Mas sim, a resposta é isso. É porque assim, a gente consegue ver, a gente entender como é que funciona a dispersão da luz pelo prisma, mas isso já acontecia, aconteceu desde que existe água na Terra, isso acontece. Então, essa ideia do arco ser um arco, ser formado por água por causa disso, que é um grau muito específico para isso acontecer, tanto é que isso acontece por um curto período de tempo, não passa o dia desse jeito, tem que ser uma posição muito específica das nuvens e do Sol para isso acontecer, e forma um arco. Ele é natural desse jeito, certo? Se vocês quiserem ir mais a fundo, eu aconselho vocês
realmente verem um vídeo sobre isso, porque isso não cai tanto por que a forma é um arco, então a gente não estuda tanto sobre isso. Beleza? Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Quanto à disponibilização do slide, eu vou mandar para Carlos para ele enviar para vocês. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que o Carlos vai me botar no grupo dos alunos. Vocês podem falar comigo, perguntar alguma coisa. Isso realmente foi a introdução, então talvez tenha sido um pouquinho chata, porque a introdução realmente é bem maçante, vocês já devem ter visto várias vezes. E é isso daí. Obrigado. Bom que vocês gostaram. Isso aí, pessoal. Vou ficar com a frente de óptica. A gente vai se ver mais algumas vezes. Acho que daqui a 2 semanas a gente se vê de novo. Certo? Então é isso aí, pessoal. Então, tá certo, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo, mas agradeço aí o Wesley, a galera que participou aí das perguntas. E a gente vai divulgar o cronograma das próximas aulas. E sexta-feira a gente já tem aula de novo. E vamos pegar firme, pessoal, porque dá para aprender bastante aí. A gente vai ter exercício também, mais para frente simulado. Então, muito legal a participação de vocês. E deu 1 hora, né? 1 hora praticamente certinho. E eu vou pegar agora com o Wesley os slides e já tentar passar hoje ainda para vocês, beleza? Mas acho que é isso aí. Eu vou terminar a gravação e agradeço vocês aí. A gente tá disponível aí, beleza? Vou desligar. Um abração, boa noite.